Nós vamos ouvir agora, a partir desse momento, antes de falar com o Rafael Souza, uma coletiva sobre o mandato que o vereador da farmácia perdeu, vereador de Goiânia, Paulo Henrique da Farmácia, perde o mandato. Venha. Nosso mandato ainda permanece dentro da Câmara Municipal e esses recursos agora cabem aos nossos advogados entrarem com os agravos e aí a gente vai acompanhando para ver os resultados posteriores. A gente está muito tranquilo porque a gente acredita sim na lisura da eleição, na lisura do nosso partido e como já foi definido, né, com outro ministro, Lewandowski, que não houve nenhuma fraude em relação à cota de gênero e a gente está muito tranquilo porque cabe recurso ainda e os advogados estão trabalhando aí para que a gente possa permanecer no mandato e continuar trabalhando por Goiânia. Rafael Souza agora para comentar sobre o mandato de Paulo Henrique da Farmácia, vereador de Goiânia. Rafael Souza, bom dia a você. Bom dia, Tony Lopes. Bom dia para você, a todos que acompanham o Goiás agora. É um prazer enorme estar participando por aqui. Falar de um assunto que a gente gosta muito, né, Tony? Sim, falar de política. Exatamente. Rafael, em primeiro lugar, Rafael, hoje... eu pergunto a você esclarecimentos. Para o público, o telespectador entender. Cota de gênero. Pois é, a cota de gênero, Tony, ela é obrigatória, né? Um percentual de 30% em cada chapa de vereador, seja para deputado, federal, estadual, tem que ter essa cota mínima de 30% que são colocadas para mulheres, especificamente para mulheres. O que acontece quando tem uma fraude na cota de gênero? Acontece que alguns políticos, alguns coordenadores e alguns presidentes de partidos decidem colocar laranjas, mulheres que não vão disputar o cargo, mas colocam o nome à disposição simplesmente para preencher essa cota de gênero. E isso, para o Tribunal Superior Eleitoral, é crime e isso, a punição é a perda do mandato. Então, o que acontece? Não só a perda do mandato, mas a cassação de toda a chapa. Quer dizer, se houver algum suplente que poderia assumir no lugar do vereador, por exemplo, daquele partido, ele não vai poder assumir. Então, outro partido, há uma recontagem de votos e o outro partido indica o nome mais votado para assumir a vaga. Isso já vem acontecendo na Câmara de Goiânia, só para você ter ideia, já aconteceu com o PRTB, né? Segundo a Justiça, houve fraude na cota de gênero durante as eleições municipais. O Marlon Teixeira, do Cidadania, perdeu o mandato e o Bruno Diniz e Santana Gomes, do PRTB, também perderam o mandato porque, segundo a Justiça, o PRTB e o Cidadania fraudaram essa cota de gênero. E agora acontece o mesmo com o PTC. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Marques, determinou a anulação dos votos da chapa e a cassação devido a uma suposta fraude na cota de gênero durante as eleições de 2020. A decisão, no entanto, Tony, ela é monocrática, ou seja, apenas um decidiu, não foi a corte, o plenário da corte decidiu. Como isso é monocrático, precisa-se analisar o mérito. Então, o único vereador do PTC, que é o Paulo Henrique da Farmácia, que foi cassado juntamente com a chapa, pode recorrer dessa decisão no cargo, porque a palavra final é do plenário do TSE. E ainda, mesmo que o TSE decida em manter a cassação dessa chapa, o vereador pode recorrer, mas aí fora do cargo ao STF, e aguardar uma decisão, mas é muito, muito difícil que o STF reforme uma decisão do TSE, porque ali ele só vai analisar se os trâmites foram feitos dentro do que determina a lei. Então, neste momento, o vereador Paulo Henrique da Farmácia está cassado, porém permanece no cargo porque ele pode recorrer dessa sentença, porque é uma sentença monocrática. Se fosse uma sentença em plenário, ele deixaria o cargo imediatamente e quem assumiria esse cargo seria o suplente Marquinhos Goiá, do Patriota. Tony? Ô, Rafael, após esse indeferimento aí, a vereadora, no caso a Carolina de Oliveira, ela já se pronunciou também em relação a essa decisão do TSE?
Não, o único que se pronunciou hoje durante a sessão da Câmara foi o Paulo Henrique da Farmácia, que disse estar tranquilo e vai recorrer, porque não houve irregularidade. A gente tem que lembrar também, Tony, que não são só os vereadores aqui de Goiânia que estão correndo riscos de perder os mandatos. Nós temos uma situação muito similar na Assembleia Legislativa de Goiás, com a chapa do PL, do Partido Liberal. O que acontece? A Justiça também, principalmente de primeira instância, afirmou que houve fraude na cota de gênero da disputa a deputada estadual. E também uma possível fraude na cota de gênero dos deputados federais. Então, tudo isso está tramitando na Justiça. Então, há possibilidade de ocorrerem novas decisões derrubando essas duas chapas também na Câmara Federal e na Câmara Estadual, que o caso é a Alégio. Então, isso não está restrito apenas à Câmara de Vereadores de Goiânia, apesar de já ser a terceira decisão derrubando mandatos de vereadores aqui na capital. Bem, finalizando assim, se realmente for oficial, ao finalizar dessa história toda política aqui da Câmara Municipal de Goiânia, Rafael, quem pode se beneficiar então oficialmente será o Marquinhos Goiás do Patriota. Exatamente. E o que chama atenção nessa decisão do Nunes Marques, Tony, é que ela reformou uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou esse ano do STF. O que acontece? O ministro Ricardo Lewandowski, ele entendeu uma determinação do TRE aqui de Goiás que mantinha o PTC como inocente nessas acusações que foram proferidas pelo Partido dos Trabalhadores. Essa ação foi peticionada pelo Partido dos Trabalhadores, alegando que houve a fraude de gênero. E o Ricardo Lewandowski entendeu que o TRE de Goiás estava correto em manter a chapa. Mas, quando o PT recorreu dessa decisão, Lewandowski já havia deixado o cargo, então quem assumiu o processo foi o Nunes Marques, que já entendeu o contrário, entendeu que houve fraude na cota de gênero e cassou a chapa do PTC. Tá certo, Rafael Souza. Mais alguma informação aí através da sede, da base do G5 News? Informação não para, né, Tony? Você sabe que aqui no G5 News você tem as principais notícias do dia e em tempo real. Então, se você quer ficar bem informado, saber o que está acontecendo na política, no cotidiano, nas cidades, www.g5news.com.br, ou você também pode seguir a nossa página no Instagram, @G5 News Goiás, ou no Facebook também, G5 News. Fique bem informado, nos acompanhe e receba a notícia em tempo real. Tony, um abraço para você, a todos do Goiás Agora. Nós estamos e obrigado você pelo aqui carinho. no Goiás Agora para tomar aquele cappuccino, tá bom, Rafael? Tá certo. Um abraço vamos pra deixar você. Vamos deixar para sexta-feira que a gente pode colocar alguma coisa nesse cappuccino que vai deixar a gente animado. Tá certo. Um abraço pro Mário aí também. G5 News, Rafael Souza, muito bom dia, obrigado pela participação.